Olá, viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, boa segunda-feira. Nós hoje temos uma convidada muito especial com quem eu já me tenho cruzado algumas vezes, é a Vânia Belis, certamente já ouviste falar sobre ela. A Vânia é psicóloga, é sexóloga também e tem uma série de livros editados, uma série de projetos fantásticos e anda por esse mundo fora a falar sobre sexualidade, que é o tema, logo para começar a segunda-feira vamos falar sobre isto. Vânia, que sejas muito bem-vinda a este podcast. Eu gostava muito que fosses tu a apresentar-te, que nos contasses o que é que tens feito e onde é que nós te podemos encontrar também. Bem, então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um privilégio estar outra vez a conversar contigo. Nós que também, os nossos caminhos cruzam-se, não é? Nestas questões também de educar. Então, eu sou psicóloga, como tu disseste, trabalho na área da sexualidade. Inicialmente comecei a trabalhar na área da sexualidade feminina, fiz um estudo nacional sobre a masturbação e depois comecei a trabalhar com casais, mas depois fui convidada para estar no curto-circuito, onde tive durante 3 anos na SIC Radical, onde trabalhei com jovens e achei que realmente, quando trabalhei com as mulheres, percebi que haviam muitas dúvidas que precisavam de ser desconstruídas mais cedo e que era urgente começar a educar mais cedo os jovens e as crianças. E então também foi um bocadinho a partir daí que comecei a interessar-me pelos mais novos, depois do desafio do curto-circuito. Comecei também logo a trabalhar com o Controle Portugal, muito na área cá está, do apoio e das idas às escolas, a falar essencialmente sobre proteção na altura, e depois surgiu o desafio de fazer um livro para os mais pequeninos. Juntei-me com a Sara Rodi, que é uma escritora, que tem muita coisa publicada e que tem vários filhos e que me disse que falta que faz um livro que ajude os pais e os educadores a falar sobre estas coisas. Então escrevemos juntas A Viagem de Peludim, que foi ilustrado pela Célia Fernandes, e agora o último livro é dirigido aos pais e às famílias e aos educadores, também formais, que se chama Chamar as Coisas pelos Nomes, cujo objetivo é realmente perceber, perceber um bocadinho desde o nascimento até à adolescência como é que as coisas funcionam. Então neste momento estou muito direcionada para a área da infância, para a educação sexual, não é? A educação sexual não é só para as crianças, porque também trabalhamos em educação sexual com os adultos. Também tenho trabalhado bastante com os séniores, que é uma área que gosto bastante, com os mais velhos, porque achamos que não há sexualidade nem nas crianças nem nas pessoas mais velhas, não é? Portanto, eu não sei como é que nós vivemos. Encerra por ali em alguma idade, vais ter que... ali na fase adulta, não é? Assim, a faixa dos 20 até aos 35 faz sexo e depois já não há mais sexo. Oh meu Deus, mas eu já estou nos 42 e tu também, que nós somos da mesma fornada, portanto... Nós já estamos naquela fase em que as pessoas, os mais novos, dos 20, se cruzam connosco e dizem a senhora, que é uma coisa que nos deixa transformadas. E nós pensamos assim, mas este gaiato está-me a chamar a senhora porquê, não é? Parece tão perto da nossa idade. É verdade. Mas eu já tenho amigas com filhos com 20 anos, portanto é preciso pensarmos que o tempo passa e nós não nos apercebermos, não é? Isso também é bom aqui para as questões da sexualidade, porque quando depois nós dizemos que os mais velhos não têm direito ao espaço para a sexualidade, nós pensamos, o que é que será eu com esta cabeça e com 70 anos e alguém dizer que eu não posso mexer, não é? Pronto. Muito bem visto. Qual seria? E também há esse tabu, mas bom, isto não é conversa para hoje, mas também há esse tabu, por exemplo, quando as pessoas ficam viúvas e que não, sim, não é? Sim. Não é? Sim, então, como se a pessoa já não tivesse direito a procurar satisfação. Nem aos afetos, nem à satisfação, não é? É. E então, só para terminar aqui um bocadinho esta odisseia por este caminho, neste momento estou muito na área da infância, também é nessa área que estou em doutoramento, a estudar um bocadinho o que é que os educadores e o que é que as famílias têm como dificuldade com os mais novos, não é? Porque o grande problema é que começamos a falar tarde sobre estes temas, porque achamos que devemos começar a falar disto quando os pelos aparecem, quando o corpo começa a mudar e nós devemos começar a trabalhar mais cedo e vamos falar também um pouquinho sobre isso. E depois tenho uma paixão que é trabalhar em educação, conhecer outros projetos
e tenho feito isso concretizando algumas viagens, não é? Já estive na Guiné-Bissau, em São Tomé, agora tive a oportunidade de estar também em São Paulo, numa dinâmica com várias organizações, então é sempre para mim um privilégio encontrar outras formas de trabalhar e outros públicos que nos fazem aprender mais. Sim, eu tenho visto as tuas viagens e tu estiveste em São Paulo, depois acho que também foste para o Rio, não foste? Ou foi impressão Sim, minha? eu estive no Rio. Eu estive no Rio até porque, inicialmente, eu fui ao Rio porque nós lançámos um livro no Brasil que se chama, eu até vou mostrar aqui para vocês verem, que tem a ver com as questões de género na escola, em que existem vários autores que escreveram vários temas, e eu escrevi sobre a questão da infância e as questões de género. Este é um livro que só existe cá no Brasil, não é? Mas, na sequência deste livro, Diz o só o coordenador... nome, diz só o nome, porque quem nos estiver a ouvir em podcast não Ok, consegue ver, mas eu depois então também vou deixar o link para quem nos ouve do Brasil possa encontrar o livro também. Ok, então o livro é coordenado pelo Marcos Ribeiro, que é uma referência no Brasil na área da educação sexual, e chama-se A Conversa sobre Género na Escola. E é da editora WAC, acho que é assim que se diz, e tendo em conta que no Brasil todos estes temas estão assim um bocadinho colocados de lado, não é? São temas polémicos, este foi um trabalho muito interessante. E o Marcos tem uma ligação a algumas escolas de samba e nós recebemos o convite de uma escola que ia desfilar na avenida com tema feminista e que achou que fazia todo o sentido convidar os autores a estarem presentes no desfile. E eu pensei, não, isto é uma oportunidade, não é, de descer à avenida vestida numa ala feminista. Ainda por cima fui de Carmen Miranda. Eu vi, és Foi sim lindíssima. uma experiência ótima, não é? Estar com as mulheres negras que desceram da comunidade para estar connosco. Foi um momento muito emotivo, não é? Percebermos a importância que estas coisas têm para as pessoas. Muito rico, não é? Muito rico. Sim. Vânia, vamos começar pelo início. O que é sexualidade? Para começar, vamos já pôr os pontos nos is, porque o tema de hoje é como é que vamos abordar o tema, como é que vamos falar sobre sexo e sexualidade, mas se calhar o termo correto é sexualidade, não é? E o que é isto de sexualidade? Vamos começar a partir aqui a pedra toda, vamos lá. Bem, a organização, os conceitos são sempre coisas difíceis, não é? E a Organização Mundial de Saúde fala de sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar o amor, a proximidade, a intimidade, o afeto, portanto, uma espécie de uma energia. Nós todos somos seres sexuados. E a verdade é que, quando nós falamos em sexo, nós falamos, ao fim e ao cabo, no ato em si. E a sexualidade, eu tenho sexualidade desde o momento em que eu existo, não é? Porque a sexualidade tem a ver com género, tem a ver com a identidade e não tem a ver só exclusivamente com a prática sexual. Por isso é que quando nós dizemos educação sexual, as pessoas acham que nós vamos para as escolas falar sobre sexo, não é? E isso também serve muito de bandeira, principalmente para os partidos de direita, que são partidos conservadores e que acham que quem trabalha em educação sexual vai transformar os valores e meter coisas na cabeça das criancinhas e dos jovens. Portanto, esse tem sido o grande problema, porque, por exemplo, existem temas dentro da educação sexual que são temas muito polémicos para as pessoas mais conservadoras, nomeadamente a questão, por exemplo, da homossexualidade, não é? A questão da identidade de género, porque as pessoas mais conservadoras dizem que existe o homem e a mulher e tudo o resto é uma aberração, não é? Portanto, é uma coisa fora do normal. E essa atitude conservadora tira a liberdade às pessoas que são diferentes, não é? Em sexualidade, tu trabalhas muita coisa, tu trabalhas identidade, tu trabalhas o respeito por ti e pelo outro, tu trabalhas responsabilidade, trabalhas compromisso, trabalho é muito transversal, não é? Trabalhas direitos, deveres, tudo isso é trabalhado. Por isso é que nós não defendemos a existência de uma disciplina, porque a educação sexual pode ser trabalhada em todas as disciplinas. Tu podes trabalhar em português um texto de uma autora, uma mulher, tu podes trabalhar em geografia
por exemplo, como é que determinados povos, mediante determinadas condições, vivem de forma diferente, homens e mulheres, trabalhas em história, portanto, é realmente tens muito espaço para poder explorar, não é só falar daquilo que nós falamos normalmente, que é na biologia ou nas ciências, falar de aparelho reprodutor, não é? Porque sexualidade e educação sexual não pode estar nas escolas só a ensinar o que é o aparelho reprodutor. Não é? É extremamente ou como é que os miúdos podem proteger se iniciam a sua vida sexual, não é? Muito mais do que isso. Podemos falar sobre violência no namoro, não é? Porque não é... E, portanto, se estamos a falar de violência no namoro, vamos ter que necessariamente falar sobre respeito por si e pelo outro, não é? Sobre comunicação. Magda, até quando tu falas, por exemplo, com a criança sobre a questão do corpo, inicialmente, o processo de aceitação do seu corpo, como ele é, valorização desse corpo, não é? O falar de todas as partes para que não existam tabus. Ainda ontem fiz uma live sobre vulvas e vaginas e é impressionante como há mulheres que nunca viram a sua vagina, porque é-lhes dito constantemente que é um sítio que tu não podes tocar, que não podes mexer, não é? Nós mulheres, ao nível da nossa descoberta, somos muito mais castradas que os homens, que têm ali um órgão mais à mão, não é? Mais disponível e que é mais fácil de explorar. Então, nós mulheres, ninguém nos fala sobre estas coisas, nós somos muito reprimidas e quando tu depois passas para a puberdade e começas a assistir às expressões que existem de pares, às expressões dos mídias sobre o corpo, sobre a tua imagem, tudo isto tem que ser trabalhado muito precocemente, para tu garantires que quando chegas àquele momento de desenvolvimento, de mudança, tu estás preparada. E a educação sexual permite fazer isso, permite acompanhar desde muito cedo as transformações que acontecem ao longo do desenvolvimento. E na escola as crianças e os jovens passam a maior parte do tempo, por isso é importante trazer para a escola estes temas, principalmente aqueles que trabalham a questão do respeito pelo outro e o cumprimento dos direitos, ao fim e ao cabo, direitos humanos, não é? Direitos humanos por completo. Agora, deixa-me te fazer uma pergunta, que é, ok, é super importante levarmos isto para a escola, claro que é, mas também tu começas a atuar, ou estás a atuar também na formação dos pais, não é? Sim. E é isto que me interessa trazer para aqui. Eu só posso concluir então que para eu falar sobre sexualidade com os meus filhos eu preciso estar muito à vontade com a minha própria sexualidade, o que pode não ser o caso, não é? Porque a nossa educação não foi não teve tantas palavras para descrever o nome das coisas, não é? Tu tens o livro que se chama Chamar as Coisas pelos Nomes, portanto nós não chamávamos as coisas pelos nomes, nós não falávamos sobre o assunto, certamente falamos ou aprendemos alguma coisa com amigas, com primas, com professores eventualmente, com colegas com revistas. Eu lembro-me na altura eu lia a Capricho e havia uma revista que saiu entretanto que era a Teenager, que eu não sei se tu te recordas, nós somos da mesma idade, portanto... Sim. Só que se eu não tenho as palavras certas para falar com os miúdos, como é que eu vou falar, não é? Ao mesmo tempo, depois pergunto-me se nós estamos a ter as conversas certas com os nossos filhos. E porquê que eu digo isto? Porque eu ouço desde muito cedo os pais a perguntarem, os tios a perguntarem, então já tens namorado? E estamos a falar de crianças com 4 anos. Este é o namorado do João Maria, é a namorada do João Maria. Portanto, há esta pressão dos pais de serem modernos, já, não é? Mas depois, na hora H, eu pergunto-me se nós estamos a falar daquilo que temos mesmo de falar e se já estamos a explorar a nossa própria sexualidade, que se calhar não é? Que metemos os pés pelas mãos, depois como é que eu vou falar com isto sobre estes assuntos com o meu filho ou com a minha filha, e como é que eu os vou naturalizar. Eu acho que a palavra, nisto tudo há uma palavra muito importante que é naturalizar as coisas, não é? Porque é natural. Então temos aqui várias situações. Em primeiro lugar, claro que a educação sexual não se pode formalizar, não pode existir sem a família, não é? Não faz sentido nenhum. A família tem sempre que ser incluída nestes temas e é aí que quando nos acusam de ir contra os valores da família, nós temos que explicar que nós não vamos contra os valores de ninguém. Não é porque tu dás uma aula em que tu dizes que existem homens e mulheres, mas que existem pessoas que nascem com uma vagina e que se sentem homens que
de repente todas as pessoas que têm uma vagina se vão passar a sentir homens, portanto não faz sentido nenhum, mas esta conversa pode fazer com que se olhe para a diferença de uma forma importante, não é? E com respeito pelo aquilo que é diferente, pronto. E quando tu trabalhas com os pais, obviamente tem todo o sentido o que tu estás a dizer. Claro que nós temos de estar à vontade connosco. Como é que tu vais falar à tua filha sobre a menstruação se tu tens nojo do teu sangue, não é? Como é que tu vais passar-lhe uma perspectiva positiva de uma coisa que vai existir nela durante tantos anos, se tu não estás confortável com isso? Há muitos pais que não estão confortáveis com o seu corpo, há mães que levam a vida a fazer dietas porque não estão confortáveis com o seu corpo, ou porque estão constantemente a passar, porque muitas das vezes nós esquecemos, e tu falas tanto de comunicação, não é? A comunicação não verbal é uma coisa que muitas vezes os pais descuidam nestas coisas. Os pais dizem assim, eu ainda não falei com o meu filho sobre estas coisas da sexualidade. Eu digo, olha, mas toma bem ao pé do seu filho. Ai, que horror, alguma vez? Eu digo, olha, já está a comunicar em sexualidade, está a ver? Quando está a dar uma cena na televisão e muda de canal e não fala com o seu filho ou a sua filha sobre isso, já está a comunicar em sexualidade. Quando arruma a cozinha sozinha e não divide tarefas ou partilha tarefas, está a comunicar em sexualidade. Então as pessoas acham que, como mais uma vez a sexualidade é só sexo, acham que não falam sobre estas coisas, não é? A criança sabe quem é que cuida dela, quem é que faz as tarefas em casa, a questão dos papéis de género, que é uma coisa que os pais passam logo diretamente à criança, não é? A mãe ocupa-se do bebê nos primeiros tempos de vida, não é? O bebê é só dela, não o partilha com o pai, fazendo com que o pai também não crie esse vínculo importante nessa fase tão extraordinária da vida do bebê, não é? Que é importante que aconteça, porque cá está, mais uma vez, nós mulheres somos treinadas para a maternidade, dizem-nos que temos um chip que se ativa após o parto, como se cá dentro tivesse um manual de instruções, e depois nós incorporamos isso. E a pergunta é, e aquelas que não ativam? Pois, A culpa que isso tem, não é? Isso é claro. Bate para outras histórias, mas para te dizer que, claro que é importante tu estás à vontade contigo, e eu normalmente quando faço as formações para pais e para outros profissionais, a primeira coisa que eu faço é mesmo essa reflexão, não é? Porque vamos ver uma coisa, eu tenho pais que são homofóbicos, e que eu estou aqui a falar de homossexualidade porque é um exemplo mais fácil. Mas eu, mesmo sendo homofóbica, eu tenho que evitar passar isso aos meus filhos, né? Porque eles vão para a escola onde vão aprender que a homofobia é crime, é como o racismo, não é? Há crianças que os pais são racistas e as crianças vão para a escola e aprendem que ser racista é uma coisa negativa, é como a questão do lixo. Portanto, estás a ver como há tantos exemplos. Os pais deitam as coisas na rua e as crianças vão para a escola aprender que existem caixotes para pôr o lixo certo. Sim. Agora, os pais, vamos ver uma coisa, se nunca ninguém falou com eles sobre isto, e eu neste momento, uma das minhas amostras são pais, e já tenho resultados, e a maior parte dos pais diz que não falou sobre sexualidade com os seus pais, e quase todos assumem que gostariam de ter falado mais sobre o assunto, ou que alguém tivesse falado sobre o assunto, porque há aqui uma coisa muito importante, as crianças querem respostas dos pais, mas os jovens e os adolescentes já não estão muito bem virados, não é? Às vezes, que eu também tenho aqueles pais que sempre falaram sobre tudo e chegam à puberdade e à adolescência e dizem, mas o meu filho e a minha filha não querem falar comigo, o que é que se passa? Porque é um campo muito íntimo, não é? Nós não vamos falar com os nossos pais sobre os nossos orgasmos, sobre se dói ou não dói a penetração, ou como é que foi a primeira vez, nós não falamos sobre essas coisas. Tal como, em princípio, os pais também não vão falar sobre isso com os filhos, não é? Sobre a sua própria intimidade, mas é diferente falar sobre sexualidade de falar sobre intimidade. Cada coisa tem o seu lugar, não é? Ou não? Tu como mãe, não é? Tu ensinas que devemos respeitar o outro, não é? Aquela coisa, por exemplo, quando tu educas um rapaz e tu começas a perceber que começam a entrar meninas lá em casa e hoje é uma, amanhã é outra e tu vais conversando um bocadinho com ele, não é? Olha, será que isto está-te a fazer bem? Será que estás a ser verdadeiro com as pessoas com quem tu estás? Portanto, todas estas coisas tu vais construindo, não é? Estas conversas têm que aparecer, como é que tu te comportas, como é que tu te posicionas, e às vezes os pais dizem assim, mas eu devo falar quando ele pergunta ou devo introduzir os assuntos?
E tu às vezes tens tantas situações do dia a dia que te dão o mote para tu começares a conversar, não é? É uma notícia que acontece, que tu dizes, olha, o que é que tu achas sobre isto? E tu aí, Magda, passas a ter acesso, porque hoje em dia as crianças não são só educadas pelos pais, não é? As crianças passam a maior parte do tempo fora. E às vezes quando os pais me dizem assim, eu nunca imaginei que o meu filho fosse ou racista, ou homofóbico, ou tão fechado. Há pais que me dizem isto, porque os pares são assim e eles constroem as suas ideias. Então é importante que os pais percebam como é que os filhos se posicionam em determinados assuntos, não é? E quando estão em grupo, como é que se comportam? Mudam a sua opinião, não mudam, não é? Porque muitas das vezes os pais dizem assim, o meu filho nunca faria isto, mas em grupo faz. Sim, sim, isso é a história de sempre, não é? A começar por não come em casa, mas depois come na escola, não é? Porque comem todos e depois na escola, em casa eles não vão comer. Eu no outro dia estava a fazer um post sobre menstruação e o meu filho passou e viu o copo, a imagem do copo. Sim. Portanto, é uma imagem que eu tenho do copo menstrual e ele sabe o que é o copo menstrual e perguntou, isso é do período. Eu, é aquilo que as meninas têm, não é? E eu percebi nele um normal, Sim. sabes? Uma aceitação. Claro. Ele tem uma irmã e mais velha e desde sempre que eu fiz questão de falar sobre estas coisas de forma perfeitamente normal, que é para um, que é para o outro. Porque faz parte da vida, não é? As meninas vão ser menstruadas, ele vai ter a irmã que vai menstruar um dia, vai ter amigas que vão ter a menstruação. Pode ter um dia uma namorada, não é? Quem sabe, não é? E portanto é fundamental que ele também esteja à vontade para que a namorada dele, a irmã dele, não, as amigas dele, não tenham problemas em falarem sobre uma coisa que é normal, porque aquele miúdo aceita, aquele miúdo tem em casa, que assim, os ingleses têm uma expressão fabulosa que é fish don't talk about water, ou seja, o que é tão normal, não é? Eu estou dentro da água, não vou falar sobre a água, eu estou dentro desta normalidade que é as meninas serem menstruadas e o que seja, e o sol levantar todos os dias, não é? Nascer todos os dias. Porque é que eu vou estar a falar sobre o assunto? E se calhar ele vai ser, vamos imaginar que ele tem uma coleguinha que se levanta da cadeira e que está suja. Se calhar ele vai ser mais sensível do que os meninos que não sabem o que é que está a acontecer sequer, sim, não é? Sim, justamente. Eu penso nisso, que é, se imaginemos que uma menina está suja ou deixou cair um penso higiênico, não sei o quê, se calhar ele vai lá, espero, porque é para isso que eu também estou a educar, que ele pegue e entregue. Olha, pega, isto é teu, como quem deixa cair um maço de lenços de papel, não é? Dos lenços de papel. Agora, deixa-me-te provocar aqui mais um bocadinho, que é, ok, nós não conseguimos falar sobre estas coisas com os nossos filhos, não temos o vocabulário necessário, a vontade necessária, tudo isto se aprende e eu convido-vos a seguirem a página da Vânia, porque de facto a Vânia fala com propriedade, com sensibilidade, mas também com as palavras todas. Tu não deixas palavras por dizer, está lá tudo. Portanto, é bom que nós comecemos devagarinho a ver páginas, eu aconselho mesmo a página da Vânia. Mas onde é que está a provocação, Vânia? É aqui, neste lugar onde nós perguntamos dos namorados aos 4 anos, onde convidamos as meninas com 6 ou 7 anos a vestirem-se de forma mais provocante, onde incentivamos os meninos a outras coisas, e tu há pouco tempo falaste sobre a erotização. Obrigada, a erotização das crianças. Vamos falar sobre isto porque eu acho que é muito importante, sobretudo agora que estamos a chegar ao verão. Então a erotização é um tema que nós não falamos muito em Portugal, já se fala bastante no Brasil e muito ligado à questão da influência da publicidade nestas questões, não é? De sexualizar as crianças. No Brasil tu tens concursos de beleza para meninas que fazem até procedimentos para se tornarem mais bonitas, portanto há ali uma série de coisas, isto relacionadas com as meninas, da mesma forma que tu também transmites principalmente aos rapazes, quando entram na adolescência, e aos jovens, aquela ideia de performance e de ser o garanhão e de ser resistente, não é? Que eles tiram isso tudo da pornografia.
O que é isto da erotização ou hipersexualização das crianças? É realmente adultizar as crianças, é fazer com que elas passem a ter comportamentos adultos, não é? É quando a criança não tem qualquer malícia, quando dança, por exemplo, um reggaeton ou uma kizomba ou um funk, não é? Mas quando ela roça o seu rabo, por exemplo, no amiguinho, a imitar as dançarinas de funk, e depois a mãe acha muita piada aquilo e até filma e até partilha nas redes sociais dizendo que a sua filha é uma grande dançarina, esse tipo de gestos a criança não os compreende, não é? Não os compreende, mas está a tornar-se vulnerável, porque o que é que a erotização faz principalmente com as meninas? Porque nós, daquilo que nós temos vindo a perceber, ela também atinge os meninos, mas é mais problemática nas meninas. Para já porque isto também puxa um bocadinho às questões de género, nós continuamos a educar as meninas para a beleza, para a sensibilidade, não é? Repara como tu vais a uma tabacaria e desafio os pais que nos estão a ouvir a verem as revistas que são direcionadas para as crianças, e tu tens revistas que falam, por exemplo, eu no outro dia comprei uma da Playmobil sobre o casamento, que achei uma coisa extraordinária, e uma da Barbie, que era a Barbie vai às compras, depois dizem que as mulheres são umas consumistas e que só pensam em shopping, mas é isto que nós ensinamos às crianças, não é? É ir às compras para ser bonita, é isto que as influencers mostram, como te maquilhares, pronto, a questão da moda, tudo isto é uma grande pressão sobre as meninas, não é? E tu repara depois como nós, mulheres adultas, temos tantos problemas em relação ao nosso corpo, à nossa imagem, porque temos constantemente aquela coisa da juventude, da beleza e da perfeição, não é? Sabes depois, que, sim. desculpa estar a te interromper, eu no outro dia não, já há algum tempo que falava com um grupo de alunas numa formação e dizia, há coisas tão simples, tão que a gente nem percebe que diz na frente das nossas filhas, sobretudo, que está ali a colocar, nem é o incentivar a ir às compras, nem nada disso, é eu vestir uma camisola, uma calça e virar-me para o meu marido e perguntar, fico bem? Isto não fico gorda, não pareço gorda com isto, Sim. só esta frase. Pois. Só esta não, frase, ou quando não é? tu dizes à tua filha que está à mesa, tu não comas mais porque vais ficar gorda. Sim. Depois ficas sim. gorda, não é? Sim, Não achas que estás sim. a ficar... Pronto, e às vezes nós não fazemos por mal. Vamos ver uma coisa, Magda, se O também inferno não... está cheio de boas intenções, é assim que se diz, não é? Sim, Portanto, não é por mal que a gente não faz, é? naturalmente, mas não Mas os nossos... pensamos. Não, porque são coisas da mesma forma, não é? Eu sou desta área, mas no outro dia fui a uma loja de bebê e veio comigo a fazer um disparate, tipo, a senhora perguntou, é um menino ou uma menina? E eu pedi logo, te dito, olha, é um bebê. Ela às vezes é um menino. Não, eu assim, pronto, eu fui para aquilo que é o estereótipo, e depois quando estava ali digo assim, não vou comprar isto, vou comprar o contrário, não é? Mas temos estas tendências, até porque está tudo também muito, os cenários preparam-se um bocadinho nisso, mas a erotização, ela é de tal forma que ela está presente em coisas impressionantes como a música, não é? Que as nossas crianças ouvem. Agora quando eu estive na Guiné-Bissau, nós fizemos a descrição de letras de música, e aqui tinha muito a ver com o papel da mulher, tanto em que havia letras que falavam que a mulher tinha que ser penetrada, que a mulher tinha que ser violada, assim umas coisas horríveis, e há muitas letras que quando tu ouves elas são tão agressivas e nós pensamos assim, mas será que as crianças ou os jovens estão a perceber aquilo que estão a ouvir? Sim, não é? Cantar e a forma como se estão a mexer, e quando tu vês meninas agora, que é uma coisa que me assusta muito, é esta aplicação do TikTok, assusta-me imenso, acho que é... Fala um bocadinho sobre isso, toda a gente tem TikTok neste momento. Olha, é um território que eu acho que é o paraíso neste momento para a pedofilia, se queres que te dê a minha opinião muito sincera, porque tu tens muitas meninas a dançar de forma muito provocadora, erotizada, sem elas perceberem que realmente para elas é uma dança, mas para quem está a ver não é uma dança. Depois tu tens uma coisa que eu no outro dia vi, que achei, eu pensei como é que é possível, que era uma menina, estava a dançar e havia um filtro, uma aplicação ou qualquer coisa associada ao TikTok que dizia
20 anos, portanto ela tinha 12 e a aplicação dizia que ela parecia ter 20 e ela estava toda satisfeita porque todas nós queríamos crescer, não é? Todas nós quisemos pular a nossa infância, não é? Pôr as laranjas nas maminhas ou o algodão, todas nós passámos por isso, mas agora essa pressão é maior. O que nós estamos a assistir é uma infantilização dos adultos e a uma passagem à adultez por parte das crianças. Estamos a encurtar a infância, que é um período extremamente importante de aprendizagens, não é? E depois e tem a ver muito com a experimentação, e depois tens até os jogos que são muito violentos, e aí já falo um bocadinho nos meninos, não é? Os incentivam a matar o maior número de pessoas, a invadir, a roubar, quer dizer, as nossas crianças estão mergulhadas nestas realidades o dia inteiro. E é muito importante porque muitas das vezes as famílias estão muito ocupadas, veem o seu filho ou a sua filha no cantinho de sofá, ali muito quietinhos, achando que está tudo bem, e está-lhes a entrar a mais estranha informação sem eles se aperceberem, não é? Depois, o facto de termos muitos pais que têm uma baixa literacia digital também faz com que os pais não percebam o que é que está a acontecer. Não é? Eu no outro dia assisti a um vídeo do TikTok de uma menina com 12 anos e depois partilhei com a mãe e a mãe disse assim, mas ela estava a dançar assim e ela mexia nos lábios e nas mamas e a mãe nem imaginou que ela fizesse aquilo, só que ela podia fazer aquilo para ela. A questão é que neste momento ela está a expor-se por milhares de pessoas, não é? Sim. E é esse risco que nós não medimos quando tu vestes uma criança a mostrar todo o seu corpo, não é? Ou que vestes roupa que não é adequada à sua idade, comprar saltos altos para meninas com 6 anos, não é? Não há necessidade disso. Claro que as meninas brincam com os sapatos das mães, mas isso tem a ver com outra coisa. Agora, tu vestires a tua menina como se ela fosse uma pequena mulher, não está certo. Não é? Isso é encurtar a infância e é colocá-la numa montra extremamente perigosa. Sim, não é? sim. E para além de que a criança, apesar de não ter essa noção, de que está a dançar e que está a ser vista por milhões de pessoas, não é? Ao mesmo tempo continuamos a alimentar todas as pessoas que precisam de ser alimentadas por essa, não é? Enquanto por essas imagens, por essas imagens, e portanto estamos a pôr uma série de coisas em risco e em causa. Agora, Magda, e tu tens outra coisa que é, quando por exemplo uma menina se maquilha, nós já percebemos muitas vezes, meninas maquilhadas parecem ter mais 5 anos, sim, não é? Então rapidamente tu também entras aqui numa situação de perigo, quando tu tens uma menina de 12 ou de 13 anos que se maquilha e depois parece que tem 17, até os rapazes à volta nem sabem, porque tu tens hoje em dia meninas, nós temos meninas com 12 anos com corpo de mulher. Sim, sim. Não é? E que dentro da cabeça delas são crianças. Pois, é isso, é que é esta a diferença que nós precisamos de ver. Os miúdos hoje em dia são autónomos para uma série de coisas, atuam digitalmente muito bem, até podem ser excelentes alunos e por aí fora, tudo isso, mas há uma parte que é maturidade emocional e social, ou seja, a aquisição de uma série de competências que são adquiridas com o tempo e com a experiência que ainda não estão lá. Ainda não estão lá, e a própria maturação do cérebro, não é? A capacidade de tomar boas decisões e por aí fora não está lá, e portanto tu não podes ter os privilégios de um jovem de 17 anos quando tens 12, porque a tua própria maturação cerebral, não é? E as experiências que tu precisas de ter, ainda não passaste por elas. Não, e às vezes nós ouvimos muitos pais dizerem assim, só tem é tamanho. Não é? Porque os meninos hoje parece que levaram um fermento, não é? É muito engraçado como o corpo cresce de forma diferente, as meninas também estão a menstruar de forma diferente, e se tu olhares para as nossas fotografias, quando nós tínhamos 12 anos, nós éramos meninas, nós brincávamos com as bonecas, quer dizer, não é? Sim. A infância é completamente diferente e isto tem a ver com estas expressões. E um exemplo muito interessante é quando eu cheguei à Guiné e vi as crianças, e eu comecei a ver
meninas, por exemplo, de 6 anos que já cuidavam da casa e cuidavam dos irmãos, e eu pensei assim, com 6 anos em Portugal há crianças que não tomam bem sozinhas. Sim, sim, é verdade, é verdade, é Não verdade. é? Às vezes aqui os nossos idosos, eu trabalho no interior do Alentejo, e eles dizem, com 10 anos eu já trabalhava, não é? Sim, Portanto, temos não é... completamente diferentes e vale a pena pensar muito sobre estas questões, sobre o nosso Sim, próprio papel enquanto pais, não é? E educadores também, porque eu sou mãe dos meus, mas também sou tia, sou amiga claro. e, portanto, eu também tenho aqui um papel de educação dos outros, indireta, mas tenho e as minhas próprias responsabilidades enquanto membro da sociedade, não é? Portanto, Claro. precisamos de. Agora, e eu queria te dizer isto, eu estou a ler um livro que é muito interessante porque põe uma série de coisas em causa. Aliás, o último podcast da semana passada é a leitura de uma parte desse livro. E esse livro tem uma parte muito interessante que é: mas por que razão é que eu não posso estar no TikTok? Não falo em TikTok, mas eu é que estou a pôr o TikTok. Toda a Sim. gente está, qual é o problema, Vânia? Qual é o problema? Pois. Toda a gente está no TikTok, toda a gente faz aquilo, então mas estás a falar das miúdas e também há meias a dançarem, Sim, não é? E qual é o problema? Então, se toda a gente. Vânia, não exageres, não é? Quer dizer, não vamos agora achar que isto é tudo o fim do mundo. oh Onde Magda, é, é onde é como que as nós pessoas... caímos? Onde é que nós. É Sim, provocação, é estou como a as pessoas que provocar. me dizem assim, ó Vânia, então e como é que, por exemplo, há muitas mães e muitos, principalmente professores, quando eu falei sobre isto, os professores, eu recebi imensas mensagens, que é as meninas irem para a escola, tipo, com as maminhas todas à mostra, com as pernas todas à mostra. Vamos ver uma coisa, claro que nós agora não vamos tornar-nos aqui em relação, por exemplo, à questão da maneira como nós nos vestimos. Não há nenhum problema de nós nos vestirmos como gostamos. Agora vamos lá ver uma coisa. Eu para a praia vou de biquíni, pronto, a não ser que seja muçulmana e que vá de burca ou uma coisa ou outra qualquer, né? Pronto, tem a ver com questões também culturais. Agora vamos ver. Eu, por exemplo, quando vou... oi? Oi? Estou Estás-me a aqui, ouvir? estou. Sim, quando vou, por exemplo, a determinados sítios, da mesma forma, quando tu entras numa mesquita, tu já sabes que não entras vestida de determinada maneira. Quando tu vais, existem sítios onde nós nos adequamos, não é? À nossa, Sim, uma adaptação social, faz parte da forma de funcionar, não é? exatamente. E o que acontece é que muitas das vezes, também com o crescimento muito rápido, as meninas acabam por também não perceber que, que ficam vulneráveis quando se vestem de determinada maneira, não é? Certo. E é normal, porque algumas têm as maminhas crescem muito rápido, elas ainda não estão habituadas a lidar com o seu corpo, e à sua volta toda a gente mostra as maminhas, porque é que eu também não hei de pôr um sutiã a puxar as maminhas mais para cima, não é? Sim, Pronto. sim. E abres uma qualquer revista ou uma qualquer revista, Exato. a capa de uma revista aparece com uma mulher de biquíni a andar na rua, com um casaco com blusão de Claro! ganga e uma bota até ao joelho, pronto. Então E podemos ir para a agora, rua assim. exato, e em relação, por exemplo, a estas questões, por exemplo, do TikTok, não é? Claro que não há problema nenhum de tu estares nas redes sociais, agora é importante é tu perceberes e ajudares os teus filhos a perceber o seguinte, olha, será que daqui, por exemplo, a 10 anos tu vais gostar de ver este vídeo? Será que é isto que nós temos que ajudá-los a pensar, não é? É eles perceberem que aquilo não é uma coisa que eles estão a gravar para os amigos, é uma coisa que eles estão a gravar para um sítio que muita gente vai ver, não é? Sim, uma vez na rede, para sempre na rede. E Exato. eu até acho que há mais, Vânia, se me permites, eu acho que não é só a questão de daqui a 10 anos, porque se calhar eu própria mudo de fisionomia e ninguém me reconhece, mas tu sabes o que é que tu estás a comunicar, tu sabes o que é que tu estás a comunicar, tu sabes como Sim, é que tu podes estar a ser interpretado do outro lado, porque uma coisa é aquilo que eu comunico, outra coisa é o que os outros vão interpretar ou querem interpretar. certo. E esta pequena noção, não é? Todos nós somos comunicação, nós comunicamos de várias formas e feitios, e tu dizias há bocado, nós estamos a comunicar sexualidade quando, enquanto mulheres, fazemos as tarefas de casa e não incluímos o homem, estamos a comunicar que é assim que se faz. Ao mesmo tempo, se eu estiver a dançar,
eu posso não ter malícia, eu enquanto criança posso não ter essa malícia, Mas mas é quem tem que importante, estar, sim, mas é importante falarmos sobre esses assuntos de forma aberta e por isso é que precisamos estar à vontade com os termos todos. Isto é informação, informação é ensinar à criança que, olha, tu não sabes, mas quando danças assim, do outro lado pode estar outra pessoa que está a ver outra coisa para além de uma criança a dançar. Estas conversas são difíceis de ter, mas eu também me parece, se calhar uma criança com 9 anos não vai perceber que daqui a 10 anos, mãe, daqui a 10 anos é muito tarde, sei lá, o que sim, vai não acontecer, está muito preocupada. não é? Mas se ensinarmos que toda a nossa linguagem corporal comunica coisas e que as pessoas interpretam, podem interpretar, não quer dizer que o façam, mas podem interpretar Sim. de forma diferente, talvez também possa passar por aí essa Sim, passa essencialmente por aí, sim. não é? Acho que precisamos de começar a ter a coragem de falar com eles, mas antes de ter a coragem é ter a noção, diria, se calhar, não sei. Não é porque toda a gente está, não é porque toda a gente faz, não é? Isso era a história do livro, que eu tenho que fazer e não me questionar se eu acho Sim, é que um há alguma bocadinho coisa. aquela coisa de, todos os amigos dele já têm telemóvel, eu tenho que lhe dar um telemóvel, não é? Sim, 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 até que ponto é que é? E diz-me uma coisa, já agora que estamos a falar sobre isto, Vânia, até que ponto é que os miúdos estão bem informados hoje? É que há tanta informação, não é? Há tanta, podem ouvir um podcast destes, podem ouvir os pais a conversarem, porque hoje em dia não há esta barreira de ó, crianças, meninos, vão para ali brincar que isto não é para vocês. A questão é que há muita contra-informação, não é? Então, Há conta. muita informação, mas também há muita desinformação. E uma das coisas que também nos preocupa muito enquanto educadores é a questão da pornografia, não é? A pornografia está acessível em todo o sítio, a toda a gente, mesmo aqueles pais que metem filtros e que espaços, words e não sei o quê, facilmente os miúdos ultrapassam isso tudo. E então há realmente muito espaço onde os miúdos aprendem sobre sexo, aqui sobre sexo, e que depois não corresponde nada à realidade e causa-te graves problemas depois na descoberta e na vivência de uma sexualidade feliz e gratificante. Podes Então, explicar isso um bocadinho melhor, porque às vezes pode parecer exagero, mas qual é o problema de verem uns filmezinhos e tal, e qual é o problema? a questão é que falamos em primeiro lugar, por exemplo, dos papéis, não é? Em que existe muitas práticas que são violentas até para as mulheres, a forma como A submissão, homens e não é? mulheres são tratados em relação na pornografia. Depois, o tipo de práticas que são muito irrealistas, não é? Que não correspondem àquilo que a maior parte das pessoas fazem, o tipo de penetração, o tipo de estimulação, a agressão muitas vezes por trás que existe, seja verbal, seja o bater, seja o chamar nomes. Claro que existem pessoas que na sua prática gostam desse tipo de práticas, mas aquilo que a pornografia vende é um espaço de excitação para alguém, de fantasia, e é muito importante que eles percebam que aquilo não é real. Por exemplo, são corpos que não são reais, são tempos que não são reais, não é? Por isso é que os rapazes têm tantas preocupações em demorar mais tempo, numa série de coisas, porque é isso que vê nos filmes, em ejacular muita quantidade de sêmen, porque são essas ideias que são mostradas como verdadeiras, é assim que o sexo é. E o sexo, a maior parte das vezes, não tem nada a ver com aquilo que nós vemos na pornografia, não é? Muita performance também, não é? E Sim, pouco afeto, e a sim. descoberta passa também por esse afeto, não é? Primeiro o afeto, depois a descoberta, depois o sexo e a relação que acompanha tudo isto, não é? E vamos ver uma coisa, não há problema nenhum de eu, enquanto adulta, decidir ter uma noite de sexo e sem meter os afetos pelo meio. Agora, não é assim que os nossos jovens têm que aprender o que é sexualidade, não é? É importante que eles percebam que há intimidade, que há uma atração, esse tipo de coisas é suposto acontecerem. Se depois eu for adulta e me apetecer ter sexo com uma pessoa com quem eu não sinto nada, não há problema, mas eu sou adulta. Mas não é assim que temos que ensinar sexualidade, não é? Nós temos que ensinar que, e depois outro problema grave da pornografia é que a maior parte das vezes não existe proteção, portanto é quase como se não fosse necessário preservativo para nada, não é? Toda a gente tem orgasmos, toda a gente tem muito prazer e é tudo mentira, não é? Nada corresponde à verdade.
e causa muita frustração depois nas primeiras vezes. E quais são as questões que tu tens o projeto ligado à controle? Quais são as questões que os jovens mais colocam? Olha, é assim, os rapazes colocam muitas questões relacionadas com performance, não é? Tipo, o que é que eu faço para demorar mais tempo, o que é que eu faço para dar prazer à minha parceira, o que é que eu faço para aumentar o pénis, pronto, coisas deste género. As raparigas colocam muitas questões relacionadas com contraceção, portanto temos muitas raparigas que tomam pílula e que tomam mal, portanto às vezes as mães ficam descansadas, a minha filha já está a tomar uma pílula, e depois a maior parte das raparigas e das mulheres esquece dos comprimidos, portanto o que constitui um risco. Existem outras formas mais seguras que devem ser equacionadas principalmente nas jovens, e mais do que, porque muitas das vezes a grande preocupação é a contraceção, eu acho que é importante trabalhar muitas questões de consentimento, de resistência à pressão de pares, não é? Portanto eu não vou fazer isto porque tu dizes que se eu não fizer tu já não queres namorar comigo ou já não me amas, não é? Ou já fizeste com não sei quantas pessoas. Portanto, treinar tudo isto, e isso é muito importante, e mais do que pegar na filha e pô-la a tomar uma pílula, e temos meninas a tomar a pílula muito cedo, sem necessidade que isso aconteça, porque nós podemos treinar formas seguras de sexualidade segura sem passar logo pela utilização da pílula, e temos, por exemplo, a utilização do preservativo, que também é muito seguro se for utilizado convenientemente, não é? Sim, sim, sim. É importante termos toda esta informação, e eu tenho aqui mais uma questão para te colocar, mas deixa-me só fazer um parênteses e enviar as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir para o Parentalidade Mais, que foi uma revista que nós tivemos na Escola da Parentalidade, e houve uma das vezes que eu falei contigo sobre sexting, que é um problema também, hoje em dia com os mais novos, não é? Sim. Que mandam fotografias. Tem a ver com o envio de fotografias, não é? E de São outras mensagens. formas de intimidade. Nós antes escrevíamos cartas, hoje em dia eles enviam fotografias, não é? E também é muito importante sensibilizá-los, não é dizer não envies, o proibir não funciona, não é? É explicar, olha, o que é que pode acontecer quando tu envias. Isso é muito preocupante, porque quando eu vou às escolas e falo disso, e às vezes faço uma dinâmica de entregar uns papelinhos, se alguém quiser contar uma experiência, desabafar, ou se souber de alguma situação, e é rara a turma onde eu vou em que alguém não conte uma situação de abuso de alguém que partilhou a sua fotografia ou o seu vídeo, o que nos deve realmente também preocupar muito, não é? E às vezes vemos muitas raparigas a tirarem fotografias quando estão a experimentar roupa interior e biquinis, e sensibilizá-las que aquele namoradinho agora pode não ser um namoradinho amanhã, não é? E cada vez que eu envio alguma coisa já não tenho como voltar atrás nesses envios, então é preciso ter muita atenção neste tipo de coisas. Em lugar de dizer não faças, é explicar, olha, o que é que acontece se tu fizeres isto, e se isto for cair nas mãos erradas, não é? Sim, sim, há histórias completamente assustadoras. Deixa-me ir agora caminhar aqui para este podcast, que já vai longo, mas tão bom. Sim. Vânia, a educação sexual, dizes tu, que diminui a desigualdade em relação às questões de género. Primeiro, quais são essas questões, não é? Quais são essas questões? E há tanto que fica aqui por falar, e estamos a falar de emoções, os homens podem falar sobre emoções, uma menina pode, quando se afirma, pode ser vista como não mandona, mas estar a afirmar-se, não é? Estar a dizer aquilo que quer dizer. Como é que a educação sexual e a sexualidade nos podem aqui ajudar a diminuir esta desigualdade? Então, essencialmente, quando nós começamos a trabalhar muito cedo com as crianças, um dos temas que nós trabalhamos em educação sexual é as questões de género, não é? É fazer com que as crianças percebam que podem brincar com o que gostam, não é? Que não existem brinquedos de menino e de meninas, que podem projetar ser aquilo que desejam, não é? Aquela ideia de contarmos só histórias de princesas que vão ser resgatadas às meninas, já não faz qualquer sentido de existir, não é? Porque nós não precisamos ser resgatadas por ninguém, a não ser por nós mesmas. E então, quando tu fazes esse trabalho de empoderamento, seja das meninas, seja dos meninos desde cedo, e quando falo dos meninos, falo essencialmente na questão
das emoções, em que muitas das vezes nós treinamos os meninos para serem heróis, para serem fortes, para serem bravos, para serem corajosos, e não os ensinamos a ter medo, a chorar, a emocionar-se. Isso vai fazer com que depois, mais tarde, eles também tenham dificuldade em lidar com essas emoções e até de as identificarem e de as sentirem. Então, quando tu trabalhas nestas coisas, principalmente na educação pré-escolar, que é onde as capacidades das crianças começam, onde a aprendizagem é muito rápida e onde tudo se transforma de forma muito rápida, tu começas a trabalhar também o que é isto, o papel de ser um menino e uma menina, o que é ser um homem e uma mulher, não é? O que é que existe na comunidade que vai fazer com que tu consigas educar de forma mais igualitária, não é? Olá! vais fazer um bocadinho esse trabalho, porque todos podemos ser aquilo que quisermos, não tem a ver com o corpo que eu... Sim. Então, quando tu educas as crianças a lidar com esta questão destes papéis e a perceberem que são iguais independentemente, ou têm os mesmos direitos, não é serem iguais, é ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, tu acabas por prevenir muita coisa, não é? Porque quando tu tens meninos de 4 anos que dizem que as mulheres, que os homens são mais fortes que as mulheres leem revistas, não leem jornais, que as mulheres é que sabem tratar da casa, não é? Quando tu tens isto, depois abres um terreno para o resto, não é? De superioridade, de não respeito pelo outro, não é? Então é um bocadinho, porque quando tu depois trabalhas estas questões, também vais prevenir as questões da violência no namoro, não é? Do controle dos rapazes sobre as raparigas. Eu estou a dizer isto, também existe ao contrário, mas estou a dizer o que é mais prevalente. Portanto, temos que trabalhar mais precocemente, ou seja, tem que ser mesmo na educação pré-escolar, tu começas a trabalhar estas coisas todas. E portanto daí se possa concluir que é urgente formar as equipas que estão com as crianças, não é, nas escolas, e também os pais para estas próprias temáticas. Não é preciso irmos para uma sala aprender sobre isto, mas o mais importante é estarmos disponíveis para aprender e abrir um bocadinho a nossa cabeça, porque tal como uma mulher tem todo o direito de chegar onde queira chegar e não precisa de ser ela a dona da casa, um homem, um menino que mais tarde vai ser homem, os homens de hoje em dia têm todo o direito de se sentirem vulneráveis e não se sentirem inferiores por estarem com medo, com receio, com falta de coragem, porque é suposto eles também terem tudo isto, portanto, e na sexualidade também vejo muito isso, que é, por exemplo, os jovens acharem que têm que estar sempre prontos, que têm que corresponder às expectativas de correr tudo bem, não é? E falhar faz parte, que é uma coisa que os homens têm muita dificuldade em lidar com a falha ou com alguma dificuldade que surja na intimidade, porque lhes é dito que eles são, ao fim e ao cabo, os capitães do barco e que eles é que sabem como é que se fazem as coisas, não é? Portanto, um homem que surja uma mulher que sabe mais ou que tem mais experiência, desconstrói muitas das vezes e fragiliza essa ideia de que o homem tem, que ele é que tem que saber, que ele é que tem que estar lá e repara, por exemplo, agora perante esta situação de pandemia, em que nós temos muitos homens que perderam o emprego e que têm interiorizado que, como chefes de família, eles também têm que ser as pessoas que trazem o dinheiro para casa. Então há aqui muitas situações de género que depois fazem, que precisam de ser trabalhadas, não é? A ideia de que o homem ganha mais, que tem que ser o homem comprar as coisas, portanto, ainda existem coisas que temos de desconstruir e que fazem com que exista desigualdade e que depois, muitas das vezes, é um terreno fértil para situações de abuso e de violência. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vânia, alguma questão que eu não tenha colocado? Há imensas, eu acho que há sempre dificuldade, porque eu disse logo que isto não ia ser fácil, porque tu falas muito, eu também. Juntamos as duas aqui. E estas coisas... Vânia, chegamos ao final do nosso tempo, nós vamos ter que nos encontrar certamente mais vezes para continuarmos a falar, porque nós falamos as duas muito, 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 e há muito, muito, muito para falar e para trabalhar. Vânia, recorda-nos só onde é que nós te podemos encontrar. E depois eu vou deixar aqui a lista dos teus livros também no texto, mas onde é que nós te podemos encontrar para saber mais sobre estes temas?
Então, no Insta estou em Vânia Belis Sexologia e que é também o mesmo no Facebook, Vânia Belis Sexologia. Portanto, espero por vocês lá. Neste momento no Insta tenho também 2 lives, uma que é normalmente 30 minutos, que chamo Ponto Q, e depois uma onde recebo alguns convidados também para falar sobre estes temas, que é chamar as coisas pelos nomes. Muito bem, o Ponto Q que também é o título de um livro que tu tens, não é? Sim, exatamente. Muito bem, Vânia, obrigada pelo teu tempo. Olha, obrigada eu. E gente boa, já sabem, se gostaram, deixem os vossos comentários, partilhem e nós vemos-nos na próxima semana. Obrigada.